Temos um assunto aqui que ele é bastante... Eu achei muito divertido ele, porque pelo exemplo que eu acabei colocando para nós refletirmos, para eu, você e qualquer pessoa refletir, ele se torna bem fácil de compreender. Pelo menos para mim foi assim. Espero que para você e para qualquer pessoa também o seja. O desafio evolutivo é como se fosse uma prova, exemplo de uma CNH, carteira de motorista. Por quê? Porque às vezes achamos que a espiritualidade nos deixou. Então, em alguns momentos da minha vida, eu vou falar mais recentemente, né? Isso em outubro. Em outubro eu tive uma experiência muito boa, excelente. Eu estava em minha casa, eu tive vamos chamar um sonho lúcido, né? Não vou utilizar outros termos. E nesse sonho que foi me apresentado o Endeus Channel e tudo mais, então foi uma experiência única para mim, né? Lembrando que todos nós temos a nossa possibilidade de recebermos, ou melhor, todos nós recebemos a espiritualidade de uma maneira diferente, quer seja por intuição, quer seja por visões, por clarividência, por escutar, clareaudiência, ou por sonhos, né? Por sonambulismo, etc. e tal. E no meu caso foi dessa maneira. E eu continuava mantendo minhas reuniões da ayahuasca durante todo o mês. E só que aí porque eu gostava de ter esses momentos com a espiritualidade. E o que ocorreu? Eu queria ter mais, porque óbvio, né? Imagine você ou qualquer pessoa, né, ter a possibilidade de manter um contato, vamos dizer assim, mais próximo com a espiritualidade. É um privilégio isso. E grande, né? Assim, eu me refiro a esse grande contato, porque naquele contato eu recebi muitas informações. Se vocês nunca foram num ritual de ayahuasca, vocês vão gostar muito. Super tranquilo, super fácil. É como se você tivesse acabado de acordar. Sabe aquele momento que você fica meio zen? Você fica com imagens na cabeça? É aquele momento. Você tem total controle, tem pessoas que te auxiliam lá. E tem pessoas que não podem ir, né? Pessoas que têm problemas mentais, pessoas que tomam remédios de tarja preta, alguns medicamentos fortes, mas a maioria tudo funciona bem. Pois bem, aí voltando no assunto, né? Sobre o desafio evolutivo, é como se fosse uma prova, exemplo do CNH, a espiritualidade não te deixou. Então, aí eu senti falta, compreende? E por algum momento eu até achei, né, que a espiritualidade tinha me deixado. Mas não, lógico que não. Mas por quê? Aí eu pensando, refletindo a respeito, para trazer principalmente aqui, a seguinte conclusão me foi colocada, pelo menos para mim, né? Na vida, nós temos muitos momentos em que estamos aprendendo. E a espiritualidade, ela faz contato com a gente. Se eu agora, né? Isso não sou eu, é você e qualquer pessoa.
Tá? Se tiver uma dúvida, eu estou em dúvida se eu amanhã peço a conta do meu emprego. É uma dúvida que você tem, por exemplo. Mas se você pedir para Deus, né, por favor, Deus, né, se ajoelhe ou não deite na cama, fique tranquilo e peça, Deus, eu gostaria muito que permitisse que eu tivesse uma inspiração sobre se amanhã eu devo pedir a conta do meu emprego e ir para o novo emprego ou não. Você será atendido. Eu dou meu testemunho para você que todas as vezes que eu pedi, todas, eu tive resposta. Só que não vai pensar que vai descer um anjo na sua frente e vai falar: Samuel, olha, eis, se você escolher outro emprego, acontecerá isso. Se você acontecer outro emprego, pode até ser que sim, né? De repente a pessoa está com um estágio tão grande, embora aqui na Terra também a gente está num estágio bem inferior. Mas, pois bem, a gente vai sentir no nosso coração a intuição de uma coisa ou por outra. E o primeiro pensamento que vem, eu falei isso em outro vídeo sobre a espiritualidade, que eu disse que, sabe aquela voz que fica na nossa cabeça, nos alertando, tudo mais lá? E a primeira impressão que você tem no seu pensamento, se ela for boa, nesse caso é por decisão, né? Então, o primeiro pensamento que vem, ele é o correto. Geralmente é o correto. O segundo, o terceiro, o quarto, que são a gente se criticando, né? A gente se flagelando, né? No nosso próprio pensamento, mas não é essa a palavra, não. É sabotando. A gente se auto-sabotando, por exemplo, ela é contra. Por isso que temos que prestar muita atenção para saber o que é o bom e o que é o ruim. Né? Mas geralmente é fácil de nós percebermos isso. Mas a gente recebe. Né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque em alguns momentos de nossas vidas, nós teremos que ir por nós mesmos. É exatamente como se nós estivéssemos aprendendo a tirar carteira de motorista. Se você não tirou carteira de motorista, eu vou explicar como que é. Você tem que pagar, infelizmente, é caro pra caramba aqui no Brasil. E aí você pagando, na minha época que eu fiz, eu não tinha muito dinheiro. Eu acabei até ganhando dos meus pais a carteira de motorista. Fui o único filho que ganhou. Né? Meus irmãos tiveram que pagar a carteira de motorista deles. Mas eram 5 aulas que eu tinha que fazer. 5 aulas. Acho que eram 5 aulas. E nessas 5 aulas, acho que era de 1 hora cada uma, eu tinha que aprender. E eu não sabia dirigir. Para falar uma realidade para vocês, eu nem gosto de dirigir. Eu acho dirigir carro uma coisa muito mecânica, muito... Sabe, tem que... E eu não tenho afeição a dirigir. Não gosto de dirigir. Para eu dirigir, eu gasto muita energia. Ficando, prestando atenção, olhando. Então, não... Se eu puder não dirigir, eu não dirijo. Pois bem, aí quando vai aprender a dirigir, nós temos que... Eu tinha 5 aulas para fazer. Então eu tinha que aprender. Eu não sabia dirigir. Então o cara falou, isso aqui é carro. Eu já sabia o que era carro, né? Mas isso aqui é embreagem, isso aqui você tem que apertar primeiro. Eu não sabia nada disso. E ele explicou. E eu fiz as 5 aulas. Eu até pedi para um tio meu, numa das vezes, deixar eu dirigir o carro dele, para eu perder o medo. Coitado, meu tio foi junto comigo, ele sempre com a mão no breque de mão, né, para poder, caso eu avançasse alguma coisa, né, porque eu realmente estava inseguro. Mas não aconteceu nada. E eu dirigi o carro dele, ruim, lógico, né, dando um soco, avançando direto lá.
E eu fui fazer a prova. Só que acontece que quando você faz a prova de CNH, a prova de motorista no carro, eu treinei de carro e de moto. De moto foi mais tranquilo. E no de carro, o seu instrutor, ele não fica do seu lado, seu professor. Percebe? Então, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei. Falei, e agora? E com o professor do lado, a gente se sente mais seguro. Mas era a minha prova. E se eu repetisse, eu não tinha dinheiro para fazer mais 3 aulas, que eram obrigatórias, ou 2 aulas, né? Porque eram caras. E eu falei, e agora? Mas eu fiz. Né? Teve uma parte lá que eu estava tremendo tanto que na hora de engatar a marcha eu tive que praticamente, mas aí não podia tirar a mão do volante. Quer dizer, foi. Mas passei. Né? O delegado lá que estava deixou não, eu fui muito bem, até, porque na prova a baliza foi ótima, eu acho que na de garagem, né, que tem que bater os 2 pneus corretos no meio fio, eu fiz certinho, eu tive que fazer uma manobra porque eu parei no lugar errado, fui muito bem. Mas eu me senti naquela sensação. Agora voltando a todo o assunto, para que nós compreendamos, o Espírito Superior, nosso anjo da guarda, o Espírito Santo, a entidade, quem quer que seja, que esteja nos auxiliando, esteja ao nosso lado, ela realmente nos ensina. Ela está ali respondendo tudo. Mas vai ter um momento, certamente, que a gente vai sentir que ela não vai. Ela estará perto, próximo, né? Lógico, para não nos. Mas nós teremos que ir por nós mesmos. Teremos que dar aquele passo de fé. Porque estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos aqui para isso. A oportunidade de nossa vida, da minha vida, da sua vida, da vida de qualquer pessoa, é realmente podermos dar esse passo. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Tenho muita coisa a aprender ainda, principalmente sobre a espiritualidade, o espiritismo, sobre os grupos xamânicos, sobre tudo que envolve Deus. Mas é através do Endel Chan, dessas reflexões, que eu acabo aprendendo muito mais. Então essa é uma lição que eu aprendi muito. Eu espero que você aprenda bastante, que qualquer pessoa aprenda bastante, de que aquele momento em que nós nos sentirmos desamparados, não é que a espiritualidade nos abandonou, ela não nos abandonou. Talvez a gente sinta isso justamente nos momentos de decisões. Justamente quando temos que tomar algum tipo de atitude, temos que tomar uma decisão, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço. Que é justamente para quê? Para que nós, por nós mesmos, consigamos pensar a respeito. Sermos mais fortes que os espíritos não superiores que ficam, né, conversando com a gente, dando intuições falsas para a gente. Porque a gente sabe que aquilo não é o correto. Então seria até uma prova de coragem para nós mesmos. Então nesse vídeo nós vimos que o nosso desafio evolutivo é como se fosse uma prova de carteira de motorista. Naquele momento da prova, o nosso instrutor, nosso professor, nosso mentor, nosso espírito superior, ele não vai estar do nosso lado. Ele vai deixar com que nós façamos a prova torcendo pela gente. Sempre.
E sempre que, se a gente se sentir abandonado, não se sinta. A espiritualidade não nos deixou. Se ajoelhe, peça intuição, peça orientação, que sempre será nos dada. De repente até fale, olha, você vai ter que decidir isso sozinho. Os dois caminhos é uma questão de decisão mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão.